Antes de mais nada, eu queria agradecer você, né? Ela é a Marina. A Marina é uma amiga minha. A gente se conheceu na pós-graduação de Neurociência para Comportamento na Santa Casa. E ela está vivendo um desafio muito parecido com o desafio que eu vivo, né? O tema principal é o câncer, só que a Marina ela não tem câncer, mas ela tem uma pessoa muito querida que tem câncer. E essa pessoa querida que tem câncer está com câncer há mais de um ano, né? Nós vamos chamar ela de cuidadora, né? Então a gente vai ter o paciente, o diagnosticado, e nós temos pessoas ao redor desse diagnosticado, né? Que vamos chamar de cuidadores. Pode ser próximos, famílias muito próximas, pessoas que realmente cuidam de forma direta, e também aquelas pessoas que estão ao redor, que são os amigos que querem acolher, mas talvez não saiba como acolher, né? Há tentativas, mas há também frustrações nessa jornada. Então, antes de mais nada, eu queria que a Marina se apresentasse para vocês. Muito prazer, eu sou a Marina, como você contou, sou formada em pós de neurociência, então uma eterna curiosa aí de novos aprendizados e em prol do desenvolvimento das pessoas. Então é por isso que eu estou aqui hoje, para ser ajudada e ajudar. Então que essa troca possa ser muito rica. E será, né? Eu agradeço muito o convite, porque você ter aceitado o convite, por quê? Porque falar sobre emoções, falar sobre câncer, falar sobre dor, é, o próprio nome diz, né? É muito doído e a gente talvez não queira falar e, mais do que isso, não queira se expor, né? Só que às vezes essa exposição ela vem para trazer como exemplo, né? Ela vem servir como exemplo para as pessoas para que elas possam entender como é um processo, porque quando a gente descobre que a gente tem câncer, é todo um processo, né? Ele ocorre, o câncer já está instalado no corpo, a gente recebe o diagnóstico e aí a gente começa talvez a morrer, morrer de medo, morrer do câncer, morrer das próprias vontades, a gente não quer mais viver, ou a gente acha que não tem mais oportunidade para viver. Só que a caminhada pode ser diferente e é isso que eu queria mostrar para vocês depois em um outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como é, a gente não pode esquecer do cuidador, né? A gente sempre olha para o paciente e quando a gente olha para o paciente, todo mundo centra e foca no paciente e ninguém olha para o cuidador. Só que o cuidador é tão humano quanto e tem todos os sentimentos que o paciente tem. E eu queria que você me contasse um pouquinho, Marina, como é que foi a descoberta do câncer da sua amiga? Bom, na época a gente trabalhava juntas e com um trabalho de coaching com teatro na prática para executivos, era um laboratório vivencial que a gente aplicava a neurociência também como técnica. E ela começou a sentir algumas dores sempre, como que uma cólica muito forte, com dores abdominais que ela se contorcia e ficava por algum tempo fraca, enfim. E desses episódios foram feitos exames. Na época ela não tinha convênio médico e descobriu um câncer. Foi feita uma cirurgia rápida, e a notícia era boa, que tinha dado tudo certo. E mesmo assim, depois de um tempo, agora em janeiro desse ano, a gente teve essa nova entrada de um câncer muito raro no ovário metastático. E aí estamos na situação que estamos agora, passado mais uma operação de 16 horas, com 4 tipos de médicos especialistas diferentes, tirando útero, tirando ovário, tirando parte do intestino, e vivendo a partir disso agora uma nova realidade agora em 2021, tentando entender e enfrentar tudo isso que você falou, né, Cê? De como lidar com morte, com medos, com uma nova vida e com a vontade de viver. E aí você estava falando então que ela teve câncer no ano passado, descobriu, fez todos os tratamentos, aí a princípio a gente entende como cura, e aí voltou, ela recidivou, o câncer voltou, metastática, porque ele está espalhado pelo corpo, tanto é que tirou o ovário, o útero, parte do intestino, e aí talvez o medo seja maior, né? O medo da morte seja maior por conta da recidiva e o termo metastático. Confere?
Sim, sim. E Acho que aí, só, na verdade, o câncer foi de 2 anos para trás, porque foi em tá, 2019 quando teve esse episódio, e tá. aí 2020 foi tudo, né? Teve a cirurgia, deu tudo certo. Eles foram os cerimonialistas do meu casamento, Ah, que inclusive, legal. nesse período a gente não sabia se eles conseguiriam ou não ir por conta do câncer e do tratamento. Tiveram o gol há exatamente um ano atrás, que foi em fevereiro de 2020. Eles foram para o México, celebraram meu casamento, estávamos 100% bem. E aí, agora, no começo desse ano, descobrimos essa recisiva, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa assim, sobre seu sentimento e tua posição como cuidadora. Assim que você descobriu o câncer, o que que você pensou, sentiu ou o que que você queria fazer ou fez? Eu senti, a primeira vez eu senti que estava tudo bem, que ia dar tudo certo e que a gente ia passar por isso e que ia ser mais uma história para contar. Tinha certeza que a gente ia enfrentar isso de frente e que com a rede de contatos que a gente tinha e com os frutos das relações que ela plantou a vida inteira, ela passaria por isso sem dores maiores. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, que foi agora, quando voltou esse ano, a dor foi maior também para mim. Então, primeiro, ela estava entrando num novo convênio médico, como eu te falei, a primeira vez ela não tinha, então Você chegou a fazer a estava num tempo de vaquinha, né? carência. Virtual. É, exato. Então, a minha vontade foi, vou mostrar para ela que ela tem todas essas, como eu posso comunicar e trazer força para que ela sinta que vai dar tudo certo de novo. Sem um financeiro muito estruturado na época, eu tentei fazer uma vaquinha, a gente arrecadou quase 70 mil reais, ou mais, se eu não me engano. E de lá para cá eu tenho tentado trazer esses gestos, não só financeiro, mas de suporte. Então, por exemplo, um vídeo agora no começo do ano que eu arrecadei junto com as pessoas que fizeram a vaquinha, falando por que que ela é especial e por que que vai passar para nesses momentos de mais dificuldade ela lembrar, né? Às vezes algo que tenha que ser dito que por vezes eu acho que a gente se esquece por conta da dor. Então, gestos de carinho tentando dar suporte e lembrá-los que estamos aqui, tanto para ela, quanto para o marido dela, quanto para a mãe dela, quanto para os irmãos. O que está ao meu alcance, eu tento plantar também para ajudá-los nesse período. Quem conhece a Marina sabe que a Marina é isso aí que vocês estão vendo. É uma pessoa que se doa sem limite, né? Se dói e se doa sem limite. E talvez aqui, se você me permitir falar, esteja um probleminha, né? Quando eu perguntei para você como se sente, como é que foi, não sei o quê, como você, Marina, se sente. Porque para ela, porque fiz o vídeo para ela, porque a vaquinha para ela, porque eu tento isso para ela e para ela. E a pergunta aqui é: e para você? Como é que tem sido para você essa jornada? Tem sido duro ser, porque ela é uma referência em força para mim. E ela sempre foi muito parceira nessa energia que a gente se encontrou nessa reciprocidade. Então, eu preciso estar forte para ela nos momentos que eu ouço os desabafos e eu quero ser esse suporte, continuar sendo essa energia, mas pessoalmente me drena muita energia porque a gente de fato está cada vez mais perto de uma dor que ninguém tem alcance, né? Ela está sofrendo muito fisicamente. Hoje ela está internada, está hospitalizada para continuar conseguindo fazer uma químio que está sendo muito invasiva, muito, muito agressiva. É, e, e como Marina, isso tem me impactado num lugar que a dor é dela e nossa, mas o aprendizado é nosso, né? Com a saúde 100%. Então, eu tenho tentado trazer isso para minha vida de forma que eu possa, de fato, tirar o máximo que a vida tem para me oferecer enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho ainda a chance de sonhar com qualquer coisa, que é algo que ela não, hoje não está conseguindo mais, né? Os sonhos são interrompidos de uma forma muito bruta. E você ter que lidar com a fato de primeiro eu preciso sobreviver para depois ver como eu vou ficar e o que, que eu vou conseguir fazer do que sobra é muito dolorido. Então, para mim, essa tem sido a reflexão. Eu, no meio do ano passado, quando começou, na verdade, no começo desse ano, né? Eu estava com ela quando
a gente alugou uma casa na praia, na quarentena. Isso foi, acho que em fevereiro, março, é. Enfim, a gente alugou uma casa na praia e ficou uma semana lá, nós, com mais duas amigas. E a perna dela inchou, 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 inchou. A gente estava dividindo uma cama de casal. O médico disse que poderia ser alguma coisa da primeira operação, né? De entupimento de veias por conta da circulação do sangue. E aí foi nesse retorno do médico, dessa visita à praia, que estávamos juntas, que ela descobriu que o câncer estava reativo e, na verdade, não era nem o mesmo, tinha se espalhado e que era muito pior. Então, dali, eu fiquei pensando em todos os planos que a gente conversou nessa praia, olhando para o mar, que foi a última vez que eu tive com ela, por conta da quarentena. Então, a gente tem evitado, enfim. E de lá para cá, essas reflexões me fizeram também tomar outros rumos profissionalmente, A como, sua como vida. mulher, como esposa, querer ter mais qualidade de vida, querer ter mais tempo com as pessoas que eu amo. E, obviamente, isso tem altos e baixos, porque também emocionalmente eu me descontrolo em coisas que nem são, nem são suficientemente irritáveis para isso, mas eu fico falando, poxa vida, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Então, acho que é um pouco do como tem me impactado, assim, de não saber o que mais fazer e como fazer. Na verdade, eu acho que você tem feito muito, né? Se dedicado muito e você falou assim, mas a dor é dela. Não, a dor é sua, né? Cada um tem a sua dor, né? Ela tem uma dor física porque ela tem uma metástase, porque ela tem um câncer. E graças a Deus a perna dela inchou, que ela conseguiu identificar a metástase e está se tratando. Quando a gente fala em olhar de forma positiva, e aí eu acho que estou falando dela como paciente, porque é o que eu aplico para mim e vou falar para você como cuidadora, se a gente olhar só para os resultados, ela não está comendo, está fraca, isso e aquilo, o resultado do que a gente pensa, a gente está caminhando para a morte, assim, do jeito que você está me falando, o negócio, a gente está descendo a ladeira, né? Só que pode ser que ela se recupere, pode ser, né? Ela já está sendo bem tratada por uma pessoa que nem tinha convênio, você fez um tudo para que ela pudesse tratar na primeira fase, conseguiu o convênio agora e está se tratando, puxa, olha que coisa boa. Então, enxergar a positividade, apesar de uma trajetória negativa, ela é muito importante. Só que a gente tem que ter consciência disso. Porque quando a gente só fica ouvindo os resultados, não tem como se sentir diferente do que você está se sentindo hoje. E você tem que ser, não necessariamente força e fortaleza para ela, você né? Você falou que ela é exemplo de força. Só que você também é exemplo de força para ela. As duas são fortes. Então, a gente não existe lado fraco. E eu acho que a maior força que as pessoas têm, e acho que a melhor palavra para descrever tudo isso é vulnerabilidade. É mostrar vulnerabilidade, é mostrar para ela, tua amiga, que você está sofrendo tanto e que tudo bem você cair e chorar. E que ela também está sofrendo e tudo bem cair e chorar, porque a gente gasta muita energia querendo mostrar que a gente é forte e a gente é humano. Não tem como ser humano. É o que você falou, a vida é feita de altos e baixos. Como é que eu vou ficar mostrando só altos, altos e altos e altos? Né? O que será que ela pensa quando ela vê esse monte de gente? Aí eu vou te falar, eu, Celina, como paciente, esse monte de gente ao meu redor e falando assim: não, você vai vencer, você não sei o quê. A gente não pode esmorecer. E às vezes a gente se faz tão forte, gasta tanta energia nisso, que a gente não se permite muitas vezes ser apoiado ou sentar e chorar porque realmente dói, porque realmente cansa, que realmente você às vezes acorda sem saber se você vai estar viva amanhã ou daqui a alguns meses, por causa de vocês. Quem são vocês? As pessoas que nos acolhem e cuidam de nós. Então, a morte é uma coisa que está totalmente fora da minha mão, a decisão, e fora da sua mão como cuidadora. Deixa ela de lado, né? Se morrer, que a gente viva os melhores dias da nossa vida até então. Só que se morrer, é se morrer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, a gente não sabe. E a gente fica agindo como se a gente fosse morrer amanhã. E por isso a gente gasta muita energia tentando compensar
vocês estão desenhando um futuro, sabe? Vocês estão no presente desenhando um futuro sombrio e vocês ficam tentando compensar um futuro sombrio. Só que você falou aqui para mim, aí nós estávamos ali no mar, aí nós vimos os nossos sonhos, os nossos planos. Quem disse que acabou? Ninguém. Vocês estão dizendo. E pode ser que o plano se atrase, ok. Pode ser que tenha que esperar um pouco, ok, porque a pessoa tem que se restabelecer, né, para poder continuar a caminhada dela. Mas às vezes isso é só um tropeço, ou pode não ser. É uma coisa assim muito complicada de se falar, mas tem que ser falado e tem que ser entendido, né? E a gente tem que compreender como a gente raciocina e buscar informações estratégicas para que a gente possa fazer dos dias que a gente tem hoje os melhores possíveis. Ela está com câncer, mas quantas pessoas morreram de Covid esses dias? 2.000 e poucas pessoas por dia, né? A média, vamos falar 2.000 por dia, que morreram no supetão, né? De repente. Então a morte não está só linkada ao câncer, está linkada a todos aqui. Quem não se cuida e sai, vai para balada, ou pegou de alguém e, entrou no hospital, entubou, a chance de você viver, eu acho que é muito menor do que, né? Eu acho que ínfima, do que se você tivesse se cuidado, etc. Ou muito menor a chance de você sobreviver comparado a quem tem câncer metastático, por exemplo. Então, a gente tem que redesenhar o nosso cenário para que ele seja positivo. Ai, Celina, dá para ser positivo num cenário de câncer? Dá, porque eu estou vivendo esse cenário positivo. Decidi viver isso. Decidir viver é fácil? Não. Tem que tomar decisões? Tem. Tem que fazer o que não gosta? Tem que olhar para dentro? Tem que se expor. Expor, quero dizer, não precisa vir nas redes sociais e falar, mas dizer para as pessoas que amam, olha, você traz um sentimento X, você traz um sentimento Y, eu precisava conversar com você, eu preciso que vocês entendam. Muitas vezes eu deixei de falar sobre morte com meu marido, por quê? Porque eu falei assim, eu não vou ocupar ele. Só que às vezes eu compro um curso, 10 parcelas, eu fico assim, será que eu vou estar viva na 10ª parcela ou vou deixar de vida para ele? E eu falei, não, será que eu compro? Será que eu não compro? E aí eu fico me questionando, porque a morte não é que, tipo, entreguei para Deus, ok, mas ele vem. E tudo bem, eu administro. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar porque vai fazer bem para mim, por causa de dizer, e compro, e beleza. Se eu tiver que pagar a paciência, e se eu tiver aqui, que lindo e maravilhoso, porque é uma coisa que eu não controlo, né? E o que você acha disso, Marina? Como é que você tem agido como cuidadora, né, acompanhante da tua amiga, antes dessa conversa que a gente está tendo agora? Como é que tem sido as emoções, sabe? Como é que tem sido a comunicação? A tua amiga olhar para você e te ver forte, e daí? Eu tenho tentado sempre deixado um espaço aberto muito para ela falar como ela está se sentindo e não se sentir obrigada a falar que está bem. Pelo contrário, estimular ela a falar que está um dia ruim e tudo bem tá um dia ruim, porque vão ter outros que vão ser melhores. Mas nessa sensação, eu acho que eu não posso falar por ela, né? Mas para mim, o que ela está sofrendo fisicamente hoje está impactando a nível mental. A cabeça começa a ficar ruim por conta de tanta dor, né? Sim. E aí isso vai levando para esse lugar de não ter energia, não ter força, perde quilos, de repente está vivendo de novo numa internação para conseguir sobreviver aos tratamentos. Então, a comunicação tem sido, entre aspas, distante, no sentido de eu queria estar lá, eu queria poder abraçar, eu queria poder vê-la, eu queria poder ouvi-la, e tem sido sempre um WhatsApp escrito, mas tem sido muito constante. Então, eu falo com ela quase todo dia. Quando ela não me responde, eu sei que é porque está passando, de repente, por alguma fase pior no hospital e fica um pouco mais distante de celular. E aí eu busco apoio de informações com o marido, com a mãe, e tentando também oferecer ajuda para eles, porque eu sei que eles ali sim Também estão como precisam. as torres fortes do lado e de fato eu não sei como tem sido para eles, eu sei que tem sido difícil, mas comigo eles não têm se aberto, então eu tenho tentado estender essa mão para falar, olha, estamos juntos, sei que não tá fácil, mas a gente também tem que saber se apoiar para não ficar todo mundo doido. Então, eu tenho buscado a cunhada do esposo dela, que também foi minha professora, que também trabalhava com a gente juntos e que tem todo esse carinho familiar.
para também falar, ó, tô aqui, vamos se unir, como é que tem sido para você? Vamos tomar um café virtual qualquer hora. Porque eu passei da fase de não querer falar sobre o assunto, e achar que isso faria mais forte. Acho que algo que me ensinou muito essa situação, uma palavra que você disse foi vulnerabilidade. Inclusive, te conto um episódio meu interessante. Eu fui mandada embora do trabalho que eu estava. E é uma empresa que eu entrei com muita expectativa para construir toda a parte de pessoas e cultura, para trazer energia, engajamento para a causa, para o propósito. Fiz isso de forma muito linda pelo período que eu tive na empresa. Depois de uma mudança de liderança, eu não tinha fit mais com o presidente. Era uma nova cultura que eles queriam estabelecer. E a Marina de antigamente ia pegar e falar: não, eu vou trazer esse cara para dentro do meu barco, eu vou conquistar ele, eu vou fazer de tudo, não importa quantos meses me leve, quantos anos eu vou sair disso tendo conquistado. E eu parei e pensei, tá tudo bem. Se ele entende que hoje eu não agrego valor aonde ele gostaria e a empresa mudou o escopo, eu não pertenço mais a esse lugar e eu vou encontrar o meu lugar. E tá tudo bem. Tive essa conversa madura com ele, saí da empresa, fui desligada. Fiquei um mês a mais lá para poder ajudar a estruturar até chegar uma nova pessoa, mas tá tudo bem. E disso, muitas pessoas me ligavam e falavam: Meu, o que aconteceu? Para onde você tá indo? Eu não tô indo para lugar nenhum, eu fui saída, não tô saindo, eu fui saída. Aí as pessoas mudavam do tom de para onde você tá indo, sua retardada, que você tava numa posição maravilhosa, e iam para um: Ai, sinto muito, puxa, que pena. Tá tudo bem. Por que que a gente não pode falar que foi mandado embora também, né? Sim, Faz parte do ciclo do começo, meio e fim. E eu sim. fiz um post sobre isso, pensando na minha amiga, no LinkedIn, com uma tarja, eu com um produto da empresa na mão, desligada. E assim, viralizou, que mais de 600 mil pessoas viram, mais de 20 mil comentários. Foi uma loucura, assim, tá? E aí, isso daí me rendeu, de lá pra cá, faz um mês exatamente que eu me desliguei, que eu fui desligada, faz um mês, 4 semanas. Eu tive mais de 45 entrevistas, Uau. tá? Nesse período. Eu tive propostas de emprego que eu recusei. E aí eu tô realmente, como o nosso começo da conversa, respirando e querendo plantar os próximos passos com mais coerência no quem eu sou hoje e entendendo que a vulnerabilidade não nos limita. É o medo de Nos tentar, é o medo de parar, é potencializa. o medo de respirar, é o medo de pensar, é o medo de enfrentar. Às vezes o ser forte é uma forma de você se proteger, de encarar. Então, eu estou tentando fazer as coisas dessa forma, muito impactada por tudo que tem acontecido com ela, para o meu crescimento pessoal também. Então, é assim que tem sido as conversas. E olha que legal. Você usou de toda essa vivência de dor, expressou e agora você está tendo uma consequência, que é esse monte de convite e as pessoas realmente querendo humanos, né? Eu acho que a gente tem que tá entrando, agora que a gente vai entrar de novo em lockdown, ansiedade, depressão, a gente precisa ser mais humano. E ser humano é sentir dor, é expressar dor, é comunicar. O que nos falta é comunicação, né? Porque a gente acha que, a gente não pergunta, né? Acho que eu tenho que mostrar para ela que eu sou forte. Acho que, esse acho que nos mata. E esse tentando aí também nos mata. A pergunta é: como eu posso te ajudar? Como eu faço para te servir? Aí você falou assim: ah, às vezes ela não responde, às vezes não sei o quê. Quando eu fiquei internada na segunda cirurgia, que foi muito ruim para mim, e eu até falei para Deus assim: me leva agora, porque eu acho que esse é o momento. Que eu não queria mais viver, eu não queria falar com ninguém. Né? As pessoas ligavam, o marido estava no quarto, ele fala, eu falei, ninguém é ninguém. Minha mãe, assim, máximo é mãe, pai, oi, tchau. E eu não queria falar com ninguém, porque a gente tem o nosso momento de dor e a gente tem o nosso momento de introspecção, e eu sei que as pessoas precisam de notícia, então a gente elege alguém para dar as notícias, né? E a gente não quer falar, porque pensa só, se eu estou falando de uma dor, quando alguém liga para você, você vai falar o quê? Da mesma dor. Aí alguém liga de novo, da mesma cirurgia. Alguém liga, mas eu não consigo sair da sofrência. Olha a lógica. Tá com câncer? Ai, tô com câncer. Liguei pra alguém. Tô com... Ai, descobri que eu tô com câncer. Nossa, meu chão se abriu e ai, meu filho. Tá... Beleza, desligou. Nossa, tá com câncer. Ai, meus. Eu fico vivendo e rodeando. Às vezes a gente não quer mais falar, porque quando a gente comunica, a gente fala, a gente sente. Então, quanto mais eu repito, mais certeza eu tenho que eu não.
E às vezes a gente se fecha por causa disso. E isso que eu tô te falando é muito importante. Por quê? Porque é assim que funciona o nosso cérebro, que você e eu, ó, a gente sabe que é assim que funciona. Os pensamentos, eles geram sentimentos que geram comportamentos. E aí as pessoas que querem nos ajudar, eles querem saber, querem dizer que estão próximas, digam, olha, às vezes todo mundo já sabe a história. Ninguém precisa ouvir da boca do paciente, né? Fala com os familiares, né? A pessoa já comunicou. Olha, estamos ruim, está aqui, está com câncer, é metastático, é isso e aquilo, os procedimentos serão esses. Ok. Pessoa, estou aqui para você. Quando você estiver disponível, você me fala. Quando você quiser conversar, estou aqui para você. Meus braços estão abertos para você. Não vou te ligar para não ficar te atormentando. E quando você quiser, o momento que você quiser, estou aqui. Às vezes eu mando a mensagem, às vezes eu demorava tipo uns 20 dias para responder, porque eu não queria falar sobre isso. Né? Então, Sim. quando a gente se conhece, eu consigo comunicar melhor com o outro. Né? E a gente Sim. entra num desespero. Quando tem um diagnóstico, é aquele desespero, sabe? A vida era assim, bem bonitinha, sabe o Formiguinhas do desenho? Todo mundo, Uhum. todo bonitinho, um atrás do outro. Aí, puf, veio o câncer. Aí o negócio, né? A formiga, quando você põe o dedinho, ela já não consegue seguir a rotina dela, né? E ela fica meio louquinha até encontrar outra trilha para poder seguir. E então, a nossa vida é assim: a gente não tinha o câncer, né? Nós, pacientes, nem os cuidadores. Aí veio o câncer, bagunçou tudo para todo mundo. Aí todo mundo fica desesperado: e agora? E agora? Como a gente vai fazer? Como não vai fazer? Calma, respira, né? A vida não mudou. Mudou como? Tudo continua igual. E aí o que acontece? Você continua igual, tem uma nova informação, processa, tem um estágio de luto? Tem um estágio de luto. Tem que sair dela? É necessário. E aí, organizando como sair, o que eu devo fazer, o que pode me ajudar, te ajuda a manter a sua vida. Claro que com muitas limitações, né? Eu tenho minhas limitações, meus dedos estão todos cortados, eu estou de protetor, mas o rosto já está bem vermelho por causa da quimioterapia, meu pé está cortado, tudo dói e tudo bem, né? O que eu vou poder fazer hoje com essas limitações? Ah, eu consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro. Beleza, amanhã eu faço, eu reorganizo minha agenda. Então a vida segue, a gente não pode parar a vida. Então, é importante, é de suma importância a gente compreender a si antes de ajudar o outro. Porque Sim. a gente vai com as nossas dores, as nossas incertezas, os nossos medos, só colocar. A gente dá o que a gente tem, essa é a verdade. Isso eu acho que você sabe mais do que eu, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, em processo de coaching, etc., a gente só consegue dar o que a gente tem. Se eu tenho muita dor, se eu tenho muito medo, quando eu estou querendo ir ajudar, eu estou querendo ir ajudar, estou levando a essência de dor e medo junto nessa caminhada. Né? Claro que a intenção não é essa, nunca vai ser, a intenção é de ajudar. Mas a questão é como ajudar. E eu só consigo ajudar o outro quando eu consigo me ajudar, quando eu tenho clareza disso. Né? Eu recebo a notícia, a pessoa, o chão literalmente se abre e acha que vai morrer. E aí a gente também acha isso, mas não quer demonstrar, né, para a pessoa que recebeu o diagnóstico, que talvez ela possa, que existe uma chance, né? Ver o diagnóstico, a chance está aí, bem presente. Ai, mas vai dar tudo certo. Ai, tem a medicina. Ai, não sei o quê. Gente, eu estou num momento de dor e tudo bem. Isso, de novo, é vulnerabilidade. Ok, sofremos. Entendemos que está com câncer, é metastático, é sério? Ok, o que a gente pode fazer a respeito disso? Essa é a próxima pergunta. Então, se a gente viver com consciência das nossas emoções e sentimentos, pensamentos geram sentimentos e emoções, a gente consegue controlar o resultado. E mais do que nunca, esse é o momento necessário e importante para que a gente consuma conhecimentos estratégicos para que gerem resultados positivos. Se você entrar na internet, e eu entrei e fiz uma pesquisa, a pergunta mais perguntada é: câncer metastático X, vou usar o meu, colo retal, que é o meu caso. Expectativa de vida, 430 dias. Aí eu pensei assim, nossa, já vivi 365, né? Tá sobrando um pouquinho, né? Tô sobrando, então eu tenho só mais 3 meses de vida.
Aí, quando eu insiro essa informação na minha cabeça, eu fico achando que eu tenho 3 meses de vida e eu paro de fazer tudo. Já que vou morrer em 3 meses, vou fazer o que eu quero. Vou fazer loucura, já não quero mais tratamento, já estou de saco cheio. É punção, é cansaço, é isso e aquilo. Então, eu desisto de viver. Então, eu tenho que me alimentar de informações importantes e fidedignas, só que as informações que eu busco têm muito a ver com o que eu sinto. Tem lógica essa estrutura? E aí, o que eu sinto? Se eu sinto que eu vou morrer, ou que a pessoa vai morrer, ou que eu vou morrer, as informações que eu busco são essas. Se eu sinto que eu quero viver e posso ser diferente, eu não faço e não quero fazer parte da estatística, as informações que eu busco serão diferentes e os resultados estão sendo diferentes para mim. E o quanto isso que eu te falei, Omar, pode se encaixar na tua visão de cuidadora? Ou como ele se encaixa? Eu acho que eu gosto muito dessa visão de conhecimento estratégico para gerar um resultado positivo. Eu acho que é difícil a gente falar do padrão mental do outro passando por isso, como é que a gente impacta, né? Como é que a gente traz essa informação. Então, a minha estratégia tem sido como é que você tá e deixar ela falar e depois tentar trazer coisas positivas que deem energia para ela lembrar que tem além disso, né? Então, por exemplo, no Dia das Mulheres eu fiz uma postagem homenageando ela e com um momento de muita risada que a gente teve juntas, uma foto de carnaval, para ela lembrar que isso também traz força, né? Então, talvez tentar tirar o foco da cabeça da doença. Mas a minha maior dificuldade é se a pessoa quer ajuda, mas ela também não está conseguindo sair daí, e você não está conseguindo ter alcance, é essa angústia que me gera de, mas o que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Porque ficar parada tá me deixando angustiada, né? Saber que não tem mais o alcance, que o alcance é do outro, essa não reciprocidade, digamos assim, né? Do que vai, do que você dá e do que vem, e não que você espere alguma coisa, mas que você consiga ter um impacto. Te dou um outro exemplo. Há pouco tempo atrás ela falou, putz, eu tô super preocupada porque eu não tô trabalhando, eu não tenho dinheiro, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Falei, esse não é o momento de você se preocupar com isso. Esse é o momento de você botar a sua cabeça no lugar, um dia de cada vez, para o momento que de fato você possa voltar a fazer alguma coisa. Porque ela é atriz, ela poderia estar fazendo as peças dela online, ela tá sem energia para levantar, né? Então, assim, tem que respeitar esse tempo, e eu acho que essa ansiedade dela também de voltar a viver a vida sem mesmo saber o dia de amanhã, também cria algo que vai do 8 para 80, de tipo, hoje eu vou falar na internet o que eu tô vivendo, e no dia seguinte eu não quero mais nada, né? Essa oscilação de entendimento do todo. Então, eu acho que, bom, e aí, qual foi a minha iniciativa disso? A gente sempre falou que ia ter uma empresa juntas, brincando sobre eventos, porque ela é essa pessoa animada. Eu também falei, meu, vamos fazer esse negócio rodar. Consegui o primeiro cliente, montei o business plan. Falei, o que eu preciso, falei para elas, o que eu preciso que você faça agora é pesquisar casas para essas pessoas ficarem. Na internet, pega lá seu computadorzinho e vê no Airbnb. E ela não teve energia para fazer isso. Ela me sumiu por 2 dias, depois falou, me desculpa, eu não consigo. Minha cabeça tá ruim. Essa hora do minha cabeça tá ruim, que você precisa respirar, esperar a pessoa, o tempo dela, e não tem o que você faça aqui, né? A não ser perguntar, hoje, e aí, como é que você tá? Tá melhor? E esperar o dia que ela vai responder, e que você vai poder lembrar de mais um momento bom que vocês tiveram e do que vocês vão viver juntos ainda, é o que eu tenho tentado fazer, mas é difícil você conseguir se envolver no conhecimento. Eu acho que ser meu padrão mental, falando de mim, né? Eu sempre enfrentei as coisas, anulando a parte negativa e puxando meio copo cheio e não o vazio. Essa foi a forma que eu encarei a minha vida e que eu sobrevivi até hoje, porque minha família não é fácil. E que eu superei. Mas eu tô tentando quebrar esse padrão mental e fazer diferente. Também olhar para o lado ruim e falar, pô, vamos falar sobre esse lado ruim. Né? Eu tenho puxado meu marido para falar sobre isso, minhas amigas que eu não falo. As amigas dela, que eu tenho um grupo falando, e aí, como é que vocês estão? Vamos falar. Então, eu tô tentando eu fazer diferente para daí eu poder sair um pouco do técnico, que eu sempre fui essa curiosa de aprender muito e tentar sair um pouco disso para viver, sabe? Para Ser pôr no humana, prato. É. né? Porque nem sempre a gente tem que ser forte. Você falou muito, o que você falou aqui, eu anotei um monte de coisa. Você falou assim, ela quer ajuda. Ela te pediu ajuda?
Sim, pediu. Como? Não, escrevendo. Me ajuda, minha cabeça tá ruim, tô com muito dor. Então, a minha forma de tentar ajudar foi primeiro deixar ela falar, continuar perguntando se ela estava bem, ao invés de perguntar como tá o tratamento, qual é o próximo, sabe, tirar o foco disso, mas e aí, como é que você tá hoje? E depois que ela falava, eu tentava voltar para nossa relação, que sempre foi. A gente sempre se xingou muito, sempre muita moleca usando palavrão. Então, ah, essa filha da puta, hoje é só mais um dia. Então, tentar trazer essa naturalidade do que é e do que não deixa de ser, para ela lembrar disso, né? E aí ela dá risada, ela, pô, só você para me fazer rir. Eu falei, pois é, porque a gente continua sendo a gente. A gente não precisa deixar de rir, a gente não precisa deixar de lembrar dos momentos bons que tiveram e dos que vão vir ainda. Então, quando ela me pede ajuda e eu não sei o que fazer, porque de fato, eu acho que focar na doença não era o ideal na minha cabeça, eu tento trazer um pouco do que eu ouvi de outras pessoas, de terapias e etc, de, pô, tenta trazer lembranças do que foi muito positivo e que tá próximo, né, para lembrar dessa energia e de repente fazer um bem interno. Então é isso que quando me pede ajuda eu tento fazer, sabe? Aí aqui eu vou te dar uma sugestão. Se ela está te pedindo ajuda, você pergunta como você pode ajudar. Você está usando todo o seu arcabouço de conhecimentos, ajudando com tudo que você tem para ajudar. E aí lembra que eu te falei que a gente tem que buscar informações estratégicas? E aí talvez perguntar para ela como é que eu poderia te ajudar? O que eu poderia fazer para te ajudar? Ah, ela vai falar que talvez não saiba. Então vamos pensar É, juntas? Porque vocês podem sim. construir um plano juntas. Não é tipo assim, Então, só vai e volta. não, perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou da comunicação, né? Às vezes a gente acha que e aí propõe algo que não é o que o outro precisa. Eu fiz esses dois exercícios, Cê. Eu fiz o Tá. exercício da empatia, de me pôr no lugar dela e conhecendo muito bem ela, o que que ela esperaria. E aí, por isso as iniciativas de, putz, ela se sentir querida com uma vaquinha, uma árvore de amora que eu mandei para casa dela para ela ir regando até o dia que ela vai colher as amoras, um sol que eu dei um óculos escuro que eu dei de Natal, uma lembrancinha para ela lembrar que ela, tipo, é essa pessoa que brilha para tanta gente. E também teve esse momento de me ajuda e eu falar como, o que que eu posso fazer? E ela falar que não sabia. E do não sabia, eu tentei falar, pô, vamos pensar juntas. E eu, na verdade, trouxe você pro tema. Eu falei, olha, tem uma amiga minha que tá passando por isso, que ela tem falado sobre isso, que ela tem se proposto a falar com outras pessoas. Eu sei que você tá fazendo uma terapia, de repente poderia ser interessante, não sei. Então, dali não saiu nada. Você, assim, se interessou, mas não se interessou, não estava Sim, pronta. Eu não sei o que que é de estar pronta ou não estar, também de falar com outras pessoas. sim, É, essa exposição. Então, eu tô nesse momento que ela ainda não sabe como ser ajudada, ela acha que ninguém pode fazer nada, pelo que eu ouvi dela. E aí eu volto pro meu tentar ajudar do como eu puder, sabe? sim. E Então, tipo, sempre agora eu ir tava vendo com as testando. amigas dela, eu sei que ela tá no hospital, que eu tentei vê-la nas últimas meses, a gente tentou, fica de quarentena 100% alguns dias, faz o teste para poder vê-la. Aí acontecia que ela passava mal, ia pro hospital, e aí a gente, nesse fluxo, não conseguiu Desencontrava. encontrá-la. Legal. Aí conversando com as amigas dela, pensamos, pô, por que não, de repente, na hora que ela for sair do hospital dessa vez, a gente tá lá no estacionamento dentro do carro com faixa, como se estivesse saindo do BBB, sei lá, Sim. sabe? Tentar. Então é um pouco da forma que eu tento trazer leveza, porque não sei mais como, se a gente não tem respostas, sabe? É um momento muito desafiador para quem está passando, né? Ela, às vezes, realmente não saber como ser ajudada, e olha que coisa, a gente tenta ajudar da nossa forma, e a pessoa que precisa de ajuda, ela não tem consciência de como ela pode ser ajudada. Você trouxe essa nova visão, né? Porque quando eu falo de câncer, é quase falar com um estilo de vida de câncer, sabe? É quase olhar para o câncer como uma doença crônica. Uma das decisões que eu tomei que fez toda a diferença na minha caminhada é olhar para o câncer como uma doença crônica. É um dia após o outro. E isso tem me trazido muita leveza na vida. E aí, você ir suplantando essas dúvidas, e se ela não quiser, tudo bem, porque tudo é momento, né? As pessoas têm que amadurecer a jornada dela, o conhecimento sobre o assunto, porque às vezes a gente sabe muito da questão do vitimismo, a gente conhece, né, o quanto às vezes a gente quer viver, é um tema que eu não vou discutir aqui, e eu acho que não vou discutir quase nunca, mas não vou deixar de falar que talvez o câncer
ele venha de uma estrutura, de uma sequência de vitimismos, de muita raiva da minha vida, né? E eu entendo que o câncer ele não é um vírus, ele é uma mutação, né? Das células, a replicação rápida e etc e tal. E Celine, entendo para mim, não sei se eu estou certa, que tem a ver com as minhas emoções não trabalhadas esse ano todo. Sou chinesa, filho de chineses, mulher está sempre atrás, aí tudo aquilo foi me gerando muita raiva em relação à minha família. E aí talvez tenha surgido o câncer. Então, trabalhar as minhas emoções foi muito importante para chegar onde eu estou. E talvez trabalhar minhas emoções foi a decisão mais importante, porque estou viva até hoje, porque eu já podia ter morrido. Né? Se eu tivesse decidido morrer, tá vendo? Você não me quis, agora você vai ver só, me vou. Você entendeu? Então, essa é a questão emocional que tem que ser trabalhada em outros assuntos, que seja em terapia, né? É necessário trabalhar eventualmente, e a gente tem que prestar atenção, mas não é o intuito, né, meu de trabalhar isso com ninguém, mas que é um ponto que tem que ser observado. Segunda coisa, como ajudar? Você ofereceu ajuda do seu jeito e perguntou para ela, ok. E sempre vai oferecendo, não estou conseguindo isso, tá? E o que a gente pode fazer para melhorar? Olha, eu pesquisei umas coisas, isso é legal, o que você acha? Não gostei, então vou pesquisar outras coisas. E assim a gente vai tentando encaixar essa caminhada. Aí você falou outra coisa aqui, ó. Este não é o momento de você pensar sobre dinheiro, por exemplo, né? Eu também tive que parar a minha vida inteira financeira. Graças a Deus eu tenho apoio financeiro na minha família, né? E não sei se ela tem, mas ela tem o apoio financeiro da amiga, né? Principalmente você que veio com a vaquinha e tudo mais. Não tem momento para pensar nisso, não, porque a gente pensa, né? A vida tem que seguir, né? Então, se não é momento, eu estou bloqueando a vida. E às vezes, quando a gente. É quase que você fala assim: ó, isso não é momento de você pensar nisso. Tem ansiedade de voltar, ó, você colocou assim, ansiedade de voltar a viver a vida. Na verdade, ela tem que estar vivendo, ela não tem que, ela, na verdade, ela está vivendo, ela não está voltando a viver. E esse é o grande erro na comunicação. Se ela tem que voltar a viver, pressupõe que ela está sobrevivendo. Só que ela não está sobrevivendo, ela está vivendo com limitações. Então, quando eu compreendo que eu estou vivendo com limitações, ok, eu estou vivendo. Se eu estou dizendo que eu estou sobrevivendo, de novo, pensamentos, o cérebro, você está sobrevivendo. Então tudo tem que ser ruim, tudo tem que ser difícil, a morte está aí. Será que eu vou viver? Para mim, viver você está respirando e está fazendo as suas coisas com limitações, isso é vida. O que é sobreviver? Né? Então, a comunicação está errada aí. Né? Tem que ajustar, ressignificar essa comunicação, porque ela está vivendo dia após dia. Ela vai ter dias que vai estar boa, vai ter dias que vai estar ruim por consequência do tratamento. Ok, mas se eu estou vivendo, eu posso ir buscando melhorar isso. Se eu penso que... Olha a diferença da frase. Marina, como é que você está vivendo com esse diagnóstico do câncer da sua amiga? Ou, Marina, como é que você está sobrevivendo ao diagnóstico da sua amiga? Sim. É diferente o sentimento, é diferente o pensamento e necessariamente vai ser diferente o comportamento em relação à forma que você pensa. Então, ela está morrendo? Todos nós estamos morrendo todos os dias, né? Desde a gente nasce, eu estava assistindo um vídeo que alguém mandou e o Pedro Calabresa, que é neurocientista, ele falou assim, no momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. Isso é fato. Né? A morte, ela é certa para todas nós. Né? A questão a gente não tem que ficar pensando na morte. A questão nós temos um tempo. E ninguém sabe quanto tempo. Então, como eu posso viver todos os dias da melhor forma possível? Apesar das limitações. Apesar da doença, apesar da Covid, apesar da questão financeira. Como a gente pode se reinventar e ser feliz todos os dias, e ser feliz é decisão. Então, essa questão da ansiedade de voltar a viver está super errado, né? Porque ela está vivendo, ela tem que enxergar que ela está vivendo. E vai oscilar? Claro que vai oscilar, porque a vida oscila, a vida é feita de altos e baixos. Então, quem está em tratamento oscila mais. Às vezes eu dou umas desaparecidas na rede, porque às vezes eu estou muito cansada, né? Ontem eu cheguei
acordei às 4 da manhã, fiz um monte de coisa, cheguei em casa às 4 da tarde, fui tirar minha quimioterapia, fiz live, fiz um monte de coisa, e eu dormi das 5 às 8 da noite, levantei, tomei um cafezinho e dormi até hoje de manhã, 6 da manhã. E ok, sumiu, ok, oscila. Né? Então, se a gente aceitar que a gente é humano, fica mais fácil de viver. Sim. Você concorda ou discorda? Não, sem dúvida, concordo. Acho que super cirúrgica a sua colocação. A minha colocação, quando eu falava para ela não se preocupar com isso agora, que não era hora, era muito mais de querer ajuda. incentivar. Não, e não nem falando, putz, pelo contrário, né? Tentei fazer uma empresa com ela ao mesmo momento. Mas foi a preocupação dela com o financeiro que eu queria que ela tivesse voltada da preocupação por ela mesma, né? Nesse sentido. Então, e faz sentido, porque se ela tivesse com a cabeça ocupada, talvez nesse lugar, talvez fizesse bem também. Então, é um fluxo interessante de pensar. Né? E realmente tirar o câncer como uma anormalidade para uma nova realidade normal. É o novo normal dela. É o novo Sim. normal seu. Né? E quando eu te questionei, em momento algum foi com a intenção de julgamento, muito pelo contrário. É para trazer clareza para o quanto a gente deseja as coisas para as pessoas. É que nem você falar para mim assim, olha que contraditório. Eu quero que ela ocupe a mente dela com outras coisas, né? Para que ela possa ter vida. E ao mesmo tempo você tira dela o foco, né? Não se preocupe com isso, olha para você. Se eu estou olhando para mim, eu estou olhando para minha doença, estou olhando para o câncer. Exatamente. Afinal de contas, você quer o quê? Que ela olhe para a doença ou que ela olhe para a vida? Você entendeu? E essa é a clareza que a gente precisa, e eu acho que essa é a essência, né? Quando a gente fala em conhecimento estratégico e quando a gente fala em autoconhecimento. Né? O que Perfeito. a gente está falando, a gente fala uma coisa, faz outra coisa. E aí a intenção é sempre boa, sempre, sempre. Se tem intenção boa, é assim, é o perfeito, é o começo de tudo. Só que a forma que a gente leva as pessoas nessa caminhada, e eu digo a gente porque a gente tem mais conhecimento sobre autoconhecimento, sobre conhecimento estratégico, porque a gente trabalha com isso, a gente enxerga o quanto isso é importante, diferente para as pessoas que não têm esse costume, né? Quando eu faço postagens da minha vida, olha, eu tô com câncer, eu tô aqui, não sei o quê, eu tenho muitas curtidas. Quando eu coloco conhecimentos estratégicos, ele já não, as pessoas não assistem. Só que ele é necessário. Você quer mudar a tua vida? Você precisa conhecer. Você precisa estudar, você precisa praticar. E você precisa se entender, né? A tua intenção é de ajuda, foca na vida, aí depois você fala, não, foca na doença, foca na vida, não, foca na doença. Olha a confusão. Mas é porque a gente não pôs no papel e não alinhou qual seria o fluxo ideal, né? Nem sei se eu estou 100% certa, eu estou aplicando comigo que está funcionando, essa é a verdade. Com todo o conhecimento, né? Eu estou tendo muita responsabilidade na criação desse curso, porque sei o quanto isso já é impactante. A doença por si só já é impactante, então, a informação que eu for dar, se não for muito direcionada para o positivo, que não é o que as pessoas gostam de novela, de drama, ele não funciona, né? Você vê que um vídeo de gente raspando o cabelo, chorando, dor, viraliza, e eu gravei um vídeo feliz com meu filhinho lá, gravando comigo, não sei o quê, ele não viraliza, porque ele é positivo, né? Porque o cérebro funciona dessa forma, isso é muito real. Então, se a gente sabe como a gente funciona, a gente consegue controlar muita coisa. E quando você tem você tem saúde mental, a sua chance de ter uma saúde física melhor aumenta muito. E tem muitas pesquisas já dizendo o quanto é importante a gente ter equilíbrio mental para enfrentar o câncer. Porque muitas vezes eu costumo dizer que às vezes a gente morre no momento a gente decide morrer no momento do diagnóstico. Porque a gente não tem o conhecimento necessário para que a gente continue a viver, porque a vida continua, ela não é nova, certo? Sim. Mais alguma coisa que você tenha a dizer ou que você poderia dizer sobre o que é ser cuidadora? Acho que não, acho que a gente cuida quando a gente ama, né? Então, tudo que está relacionado ao amor é frágil, é imprevisível, é incoerente. E dentro do que a gente tem
potencial dentro de cada um, acho que é se comunicar mesmo para tirar o achismo e tentar trazer mais prática para um resultado mais eficiente, como você falou, Cê. Gosto muito desse olhar de tratar o câncer como um estilo de vida. Acho É um que pouco, né? Já tá tratar imposto, como né? algo que é real e te limita, como tantas outras coisas limitam, mas entender o como lidar com tudo isso é um processo muito progressivo, né? Muito pequenos passos. É a Sim. formiguinha lá carregando sempre o açúcar em cima e de repente estão dando um pedaço de madeira e ela não tem força, ou ela acha que não tem, ou como é que ela pode fazer para carregar aquilo com outras pessoas ao redor. Então, enfim, gostei muito. Acho que se está num caminho iluminado, que vai brilhar e ajudar muita gente, que eu puder Uhum. ajudar, conte comigo. Tá sempre aí, né? E o que você poderia dizer para os cuidadores, assim, se você pudesse dar, a gente não gosta muito de dar conselho, mas vivendo a tua experiência, a tua jornada como cuidadora, falando já desde o começo das dores, né, que você teve, de querer ajudar, e aí, às vezes consegue, às vezes não consegue falar, e etc e tal, estando na posição que você está hoje, com ela internada, fraca, né, e veio um susto grande e recente, que é a recidiva, que você poderia dizer? Qual que é o teu recado, na verdade, para os cuidadores, sabe, em relação ao se cuidar? O quanto é importante a gente mudar um pouquinho o foco do paciente, do diagnosticado, para o cuidador? O quanto é importante você se cuidar, né? Porque você sofreu muito. E poderia, talvez, ser uma jornada sem tanto sofrimento, não que a dor não exista, a morte está presente, o diagnóstico está aí, mas poderia ter sido diferente? Ou como pode ser diferente a partir de agora? Eu acho que é difícil quando a gente está dentro, quando a gente não sabe, se a gente não sabe nem como pedir ajuda, né? É aquele nível neurológico de aprendizagem. Se eu nem sei que eu não sei, como é que eu vou pedir ajuda para algo que eu não sei como eu estou fazendo errado? É verdade. Então, é difícil a gente trazer leveza do começo, mas eu acho que sim, a partir do momento que a gente traz a consciência e a gente tem a possibilidade de estar aqui, estar conversando, trazendo novas ferramentas, é de fato poder ampliar esse leque. E eu acho que essas trocas aqui transformam. Então, se comunicar, se abrir, pedir ajuda, falar que também está sofrendo, seja numa terapia, seja num grupo de amigos fora esse problema ou dentro desse problema. Sim. Eu acho que pode ser uma ferramenta valiosíssima como é a relação humana. E para mim, acho que o maior aprendizado de fato que eu estou vivendo hoje é aquela frase que eu te falei de não é a vulnerabilidade que nos faz ser frágil, é o medo de falar sobre as vulnerabilidades, que nos impede de dar um passo a mais e de às vezes ir além e de às vezes viver um dia a mais, né? Então, eu acho que essa é a frase que me resume hoje. Eu estou falando sobre coisas que eu não imaginei falar, abrindo um lugar de dores, de fragilidades que é dolorido, mas não por estar falando se torna mais, pelo contrário, acho que fortalece, né? Dá mais energia, mais força. E é isso, eu sou movida por essas trocas. Então, para mim, é uma riqueza muito grande saber que a gente tem formas de enfrentar isso de um jeito diferente, partindo de alguém que está vivenciando isso e ensinando tanta gente. Que legal. Então, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua exposição, de mostrar o quanto você é forte dentro da sua vulnerabilidade. Eu acho que esse talvez seja um dos recados que eu sempre tento passar para as pessoas, né? Que a gente é sim vulnerável, porque a gente é ser humano, é justo ser vulnerável e que dentro das nossas dores a gente mais aprende do que perde. Só que a gente, para aprender, tem que olhar para ela. E o que acontece, a barreira que eu enxergo, né, nas pessoas quando descobrem o câncer, é ela querer enxergar e acolher o câncer. E é necessário acolher o câncer para que eu possa trabalhar ele. Certo? Muito obrigada por estar Certo. aqui. Adorei você aceitar o convite. Tinha certeza que você ia aceitar, porque você é uma pessoa totalmente, muito, muito, muito doadora, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes e que você possa realmente contar para a gente o quanto foi bom, né? Essa jornada como cuidadora, ou como você pode construir uma jornada como cuidadora para mostrar para as outras pessoas que, na verdade, é um novo estilo de vida, né? Não tem como.
É estranho falar assim, mas é o que acontece na realidade. Tá bom? Grande beijo, Tá bom, Má. amor. Espera aí, que a Você gente vai também. continuar a nossa conversa. Só vou encerrar aqui o vídeo.